Segundo o Ministério da Saúde, 95% dos transplantes no país são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Apesar da existência do Sistema Nacional de Transplante que regulamenta o procedimento, o país ainda sofre com a falta de doadores. Os últimos 3 meses foram de apreensão para a família de seu Sebastião. Desde o nascimento, o filho Victor foi diagnosticado com problemas cardíacos. Só no ano passado, o menino, que está com 13 anos, passou por 6 cirurgias. 2 delas foram para receber corações artificiais para mantê-lo vivo. O próprio Instituto do Coração se encarrega de colocar o paciente na lista. Em novembro, a família foi avisada que um doador de Goiânia poderia ser compatível com a criança, mas o transporte do órgão não pôde ser realizado. Nessa madrugada, a boa notícia. Graças a Deus, nessa madrugada agora, chegou para ele um órgão compatível e tudo, e que já foi realizada as cirurgias. Começou hoje às 6 horas da manhã e terminou agora às 3 horas da tarde. E que deixou os médicos bastante otimistas. O Brasil tem o segundo maior número de transplantes do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A Lei 9.434 de 1997 regulamentou o procedimento no país. A norma estabelece como deve ser a remoção de órgãos e tecidos para fins de transplante. No mesmo ano da publicação da lei, foi criado o Sistema Nacional de Transplante, que definiu o processo de captação e distribuição de tecidos e órgãos, implementou unidades receptoras, a lista única e as centrais estaduais. Todo mundo tem que entrar na fila e a fila não pode ter preconceito, não pode ter diferença, tem que respeitar a ordem de inscrição da fila. E, obviamente, a fila prevê também, considera também o grau de gravidade do necessitado. O Estado, pelo artigo 196 da Constituição, ele tem a obrigação, responsabilidade objetiva de garantir a saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 foram realizados 23.457 transplantes. 59% foram de córneas, seguido do transplante de rim, no total de 23%. Já em novembro de 2014, foram 1.926 transplantes feitos pelo SUS. O ano fechou com uma lista de espera de quase 39 mil pacientes. Apesar da política de transplantes do Brasil ser um modelo internacional, o país ainda sofre com a falta de doadores. Nosso Estado não faz campanha de conscientização dos doadores, né? A legislação permite que os descendentes ou que a família apresente um obstáculo na hora, ou não permita a doação, que era desejo do doador. Isso poderia se resolver via legislação, né? O doador poderia, em vida, fazer uma espécie de testamento, como funciona nos Estados Unidos, como funciona no Uruguai, e esse testamento, obviamente, teria que ser respeitado. São aperfeiçoamentos que poderiam ser feitos na legislação. Gostaríamos até de ressaltar que a campanha de doação de órgãos devia ser mais divulgada, as pessoas precisariam ter mais conhecimento Só quem passa por o desespero que a gente passou sabe qual a necessidade. Em todo o Brasil, a demora no agendamento e na realização de cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, preocupa os pacientes. E no Rio Grande do Sul a situação não é diferente. Os gaúchos chegam a esperar 7 anos por um procedimento cirúrgico. É o caso do aposentado Pedro Pazato Neto, de 58 anos, morador do município de Vera Cruz, no interior do Rio Grande do Sul. Seu Pedro teve pedido de cirurgia encaminhado em 2007, quando recebeu o diagnóstico de arteriosclerose. Em decorrência das dores e dificuldade para caminhar, o paciente teve de parar de trabalhar e entrou em depressão. Muitas coisas que eu fazia não posso fazer mais, né? Então, para me localizar para ir para o lugar, um trechinho pequeno, preciso da bengala. Então, enquanto não fazer cirurgia, não tem como fazer nada. O número de cirurgias agendadas que são realizadas ainda é insuficiente para atender a demanda da população de 500 mil habitantes. O Ministério Público Federal busca uma solução extrajudicial para o problema. O que se identificou foi a possibilidade de crescimento, de oferta maior desse serviço imediatamente, através da prestação das cirurgias de traumatologia em outros municípios, bem como a necessidade de talvez se realizar um mutirão
para atender essas pessoas que ainda aguardam desde longa data a sua cirurgia. Segundo dados da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado, que atende a 11 municípios, pelo menos 735 pessoas aguardam por consultas e cirurgias atualmente. O número pode chegar a 2.000 pessoas se considerados outros 14 municípios da região abrangidos pela 8ª Coordenadoria de Saúde. Na prática, as cirurgias que acontecem por situações de urgência ou emergência acabam consumindo o recurso e o quantitativo e a capacidade instalada, fazendo com que as cirurgias de alta complexidade, as cirurgias eletivas, não consigam ser atendidas. Após as negociações iniciadas pelo Ministério Público Federal, as coordenadorias regionais se mobilizam para ampliar o número de hospitais habilitados a realizar cirurgias traumatológicas e ortopédicas. Nós pretendemos, através do diálogo, de recomendações, reuniões, ofícios, resolvermos essa questão administrativamente sem a necessidade da propositura de uma ação judicial. Todavia, acaso as medidas sejam insuficientes e não se mostrem satisfatórias, aí sim o Ministério Público Federal fará uso da ação civil pública para corrigir esse problema. Desde 2006,